Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é etiqueta empresarial. Etiqueta empresarial está ligado diretamente ao relacionamento entre as pessoas de uma organização. Ter a atitude correta e tratar as pessoas de forma humanizada nas empresas passa a aumentar a produtividade e também aumenta a motivação. Mas a etiqueta empresarial diz respeito apenas às questões ligadas à pontualidade, uso adequado de vestimenta ou trato entre as pessoas? Para isso, convidamos Cristina Caligares, professora, mentora, consultora, palestrante e autora, especialista em marketing, vendas e atendimento. Olá, Cristina. Olá, Zenone. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E com você? Tudo jóia. É um prazer estar aqui. Muito agradecida pelo seu convite. Eu que te agradeço. Cristina, etiqueta empresarial teve uma época que era um tema em evidência. Empresas falavam sobre isso, livros, pesquisas, estudos, e de um tempo para cá esse tema deu uma acalmada, né? Por que será que isso aconteceu? As empresas não estão mais se preocupando com isso, o fato de ter a pandemia e as pessoas não estarem mais próximas no ambiente de trabalho, perde um pouco esse assunto a importância? Eu penso, Zenone, que tem um pouco de fundo de verdade quando você fala a questão da pandemia, né? Que esse assunto talvez tenha ido um pouquinho para a prateleira e que ele de fato precise voltar, muito embora a gente tenha utilizado a etiqueta também na questão online, né? Então ela ficou, talvez ela tenha mudado de formato, porque quando a gente pensa assim em etiqueta empresarial, a gente logo começa a pensar qual é a origem dela. E, obviamente, ela está na etiqueta social, né? As regras de convívio, o comportamento da gente no dia a dia com as pessoas, o que me leva a pensar que nós somos seres relacionais, vivemos em sociedade e, obviamente, isso exige de nós um cumprimento de regras. Porém, quando a gente olha assim para os relacionamentos, eu fico pensando que ela nunca sai de moda, ela é sempre adequada e a gente poderia dizer que ela é requerida e ela existe ainda, mas num outro formato, o que muitas vezes a gente tem chamado de soft skills, por conta das habilidades socioemocionais que engloba esse assunto, né? Então, não é apenas a pontualidade, mas o convívio, a postura, a forma com que eu me comunico com o outro online ou presencialmente. Então, eu penso que não sumiu. Eu acho que ele apenas está ali funcionando, talvez não com um pop-up abrindo o tempo inteiro, mas eu acredito que deva voltar sim e que deva ser algo que as empresas devam se preocupar com isso, porque desenvolver essas habilidades são importantes para o negócio, para o atendimento, né, para a gente se relacionar em família, em sociedade, com os nossos colegas, com os nossos líderes e liderados, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, né? E estamos o tempo inteiro fazendo isso. E esse tema, para trazer para dentro das organizações, isso é questão de treinamento? Existe uma área, uma pessoa responsável por coordenar, né, essas atividades que possam levar a uma melhoria no que diz respeito à etiqueta empresarial? Veja bem, normalmente isso acaba sendo demandado pela área de recursos humanos, né? Se a gente parar para pensar que tem a ver com cultura, tem a ver com comunicação, tem a ver com regras de conduta, eu enxergo o RH, eu enxergo o marketing,
Mas eu também enxergo o atendimento ao cliente. Por quê? Porque a gente tem que saber como é que a gente lida com o nosso cliente. Afinal das contas, tem empresas que ainda atendem presencialmente e tem empresas que atendem em diversos canais. E a etiqueta empresarial, ela cabe em todas essas caixinhas, né? Ela está no dia a dia, na gestão das empresas no dia a dia, internamente, fora dela e digitalmente na minha forma de ver. Então, existem algumas áreas que podem capitanear isso, não obrigatoriamente a área de RH, né? Então, é dessa forma que eu enxergo, porque como é uma área de relacionamento, é uma área de conduta socioemocional, qualquer área da empresa pode capitanear, e não obrigatoriamente apenas a área de recursos humanos. Sem dúvida. E você tocou num assunto importante, porque hoje em dia nós estamos vivenciando uma realidade online. As reuniões acontecem através de ferramentas de comunicação online, né? Essas plataformas de reuniões, webinar, o WhatsApp, né? É uma ferramenta de comunicação muito utilizada, e pouco se discute em relação ao processo de etiqueta nesses meios, né? De como você conduzir de uma forma ética, responsável, né? Usando a etiqueta empresarial aplicada a esses meios digitais, não é mesmo? É verdade. E existem, na verdade, algumas regras, né? Algumas a gente acaba aprendendo porque alguém nos conta, ou porque alguém procura na internet e acaba achando as informações, mas existem algumas regrinhas que eu acho que cabe para os três pontos que você colocou, né? Você trouxe a questão de reunião, você trouxe a questão do WhatsApp, e, enfim, a realidade através das plataformas. E eu penso que a educação que decorre aí, né, dessa questão do relacionamento socioemocional, ela nos pede o quê? A pontualidade, porque ela demonstra respeito e comprometimento com a pessoa, né? Então, independente se eu estou online ou se eu estou presencial, eu penso que eu tenho que ser pontual. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o WhatsApp? O WhatsApp tem a ver, talvez, com o horário que você tenha que entrar em contato ou dar uma resposta, né? Então, claro, nos três canais, você precisa ser o quê? Cordial, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu posso ser cortês à distância também. Aquela história de abrir a câmera no momento, você não pode ficar o tempo inteiro com uma câmera aberta, mas pelo menos no momento de interagir, de responder, abra a sua câmera no começo, né, no final, enfim, seja simpático o suficiente sem precisar carregar, ou seja, seja gentil, use palavras adequadas. Então, eu penso que isso cabe em todas as situações, né? Conhecer as regras básicas que deriva ou que norteia um bom comportamento, às vezes a gente precisa entender que, tá bom, nem todo mundo tem bom senso, então a gente precisa explicar, porque a verdade é que nem todo mundo, às vezes, está ligado no tema. Então, precisa de forma clara, porque etiqueta social e empresarial exige uma comunicação clara, sem dureza, né, e com objetivo. Então, a gente precisa realmente treinar, orientar, conversar, trazer esse assunto. E, obviamente, nos três canais são pertinentes. Porque houve um crescimento acelerado aí da utilização desses meios, e a gente vê que quem tem esse conceito, né, a pessoa individualmente que tem esse conceito definido, né, ok, né, já está adaptado, já conduz, né, a utilização, a forma de comunicar, de se reunir, utilizando esses conceitos. Mas o que eu venho acompanhando, e aí você pode também me ajudar nesse sentido, é que as empresas não tiveram muito essa preocupação. De repente, veio a pandemia, né, as reuniões passaram a ser online, a comunicação passou a ser através de chats, de e-mail, de WhatsApp, enfim, e as empresas não criaram protocolos, né, que pudessem até mesmo padronizar a maneira de tratar esse tema, né, de tratar o tema etiqueta empresarial. Então,
repente você começou a ver no seu cartãozinho de visita, na assinatura do seu e-mail, a possibilidade de entrar em contato, por exemplo, com o WhatsApp, mas pouco se tem em termos de desenvolvimento, né, de treinamento, de como utilizar essa ferramenta utilizando os conceitos de ética empresarial. De fato, o que você coloca é uma boa pergunta. Se as empresas não tiveram a preocupação naquele momento, a gente até entende, porque fomos todos pegos muitos de surpresa. Porém, já é tempo, ou já passou o tempo de começar a olhar isso com uma lupa, né? Eu concordo com você que o WhatsApp, hoje, ele é utilizado, voltando ao assunto do WhatsApp, ele é utilizado de forma comercial. E a gente precisa realmente entender a linguagem, porque como eu falei de comunicação clara, a gente precisa saber, olha, eu posso escrever com letras maiúsculas toda a palavra? Olha, não pode, porque isso significa que você está berrando com a pessoa. Então, existe muita coisa que precisa, sim, ser deixado muito claro. E até o próprio atendimento, né? Ah, você não atende no horário? Então, deixa lá a informação que você tem um horário para atendimento, né? Não fala, você pode entrar em contato com a gente, você não responde aquele WhatsApp rapidamente, não, ou tem apenas um robô que você não consegue efetivamente resolver e acaba irritando o cliente, o que não é uma postura adequada da empresa. Então, eu concordo com você. Precisamos estabelecer o diálogo com uma comunicação clara e efetiva, né? E escutar o cliente, mesmo que seja através de um WhatsApp, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas nós não ouvimos os áudios, a gente só escreve. Mas então ligue para esse cliente se ele não está satisfeito em escrever, se ele quer falar. Às vezes a gente não coloca à disposição do cliente todos os canais de forma efetiva. Então, é um pouco meio deselegante, né, não deixar com que ele consiga efetivamente falar conosco. Então, é algo que merece muita atenção, sim, na gestão do dia a dia das empresas. Eu concordo com você. E o que você colocou é muito importante, né? Porque se dentro das empresas nós tínhamos um código de conduta, né? Um código de ética, uma forma de conduzir, né, as relações, quando a gente chega, por exemplo, nós estamos falando muito desses formatos online que estão sendo muito utilizados, né, e cada vez mais incorporando ferramentas, né, porque o WhatsApp não é só uma mensagem de texto, hoje ele é vídeo, ele é áudio, ele é documento que você envia, é sala de aula. Hoje, essas ferramentas elas estão se transformando numa verdadeira organização, né, a possibilidade desenvolver uma organização ali dentro. E nós contamos ali por exemplo, pegando o caso específico do WhatsApp, nós temos os emojis, né, que às vezes tem que se tomar um cuidado enorme, porque às vezes você não sabe que um determinado símbolo que está usando tem uma decodificação diferente para aquele que está recebendo, né? Mesmo porque hoje a comunicação acontece em várias regiões do país, as reuniões acontecem até mesmo de forma internacional, e nós começamos a ter que tomar cuidado com as imagens que colocamos, os áudios que colocamos, os textos que publicamos nestas ferramentas, e também, né, a questão que é principal, né, quando você forma grupos de discussão, de ter aquela preocupação de ter a autorização da pessoa para incluí-la num determinado grupo, né? Porque acontece muito, né? De você achar que determinada pessoa deve fazer parte desse grupo e simplesmente inclui. E aí tem aquela questão, né? Que aí entra a etiqueta empresarial, né? Eu entrei e não quero ficar, como é que eu saio, né? Como é que eu falo para a pessoa que eu não deveria estar ali? Então, essas questões, elas são importantes, né, para serem tratadas dentro do conceito de etiqueta empresarial. Você vê assim também, Cristina? Eu estava aqui ouvindo você falar, e aí como é que a pessoa sai, né? Ela sai automaticamente, normalmente, quando a gente inclui ou quando alguém inclui sem pedir, né? Mas eu penso que a pessoa precisa realmente
sair e explicar por que está saindo, né? Educado. Enfim, você trouxe alguns pontos interessantes. A questão do emoji, por exemplo. Nós confundimos alguns emojis e eu concordo com você que deveria haver uma explicação. Eu olhei um estudo que mostrava que o brasileiro é um dos povos que mais, um dos povos que mais usa emoji no mundo. E, por exemplo, a gente confunde o "tamo junto" com rezar, orar ou, enfim, se elevar espiritualmente, né? Eu percebo muito isso nos grupos que participo. E, de fato, o que você está efetivamente dizendo com aquele emoji? A comunicação é clara para o outro? Então, tudo que acaba podendo gerar um tipo de dúvida precisa ser esclarecido, de fato. A outra coisa é aquela questão da autorização. Se a gente tem autorização para todas as outras coisas, precisamos sim ter autorização das pessoas. E elas estão colocando aqueles links, né? Se você quer me colocar num grupo, me manda o convite, eu acesso. E aí a pessoa não sabe por que o grupo existe ou vai existir e não quer acessar. Então, deixar claro o motivo do grupo antes de você adicionar as pessoas talvez seja uma forma de melhorar essa comunicação. Porém, isso é apenas um pontinho, né, que não resolve o problema. De fato, precisamos deixar isso mais profissionalizado, né? A etiqueta, ela abrange isso daí sim. A etiqueta empresarial, ela cresceu demais. E o que eu vejo, como você vê, Zenoni, é que precisamos sair do amadorismo para o profissionalismo, né? Até porque a cultura, ela é muito diversa e nós lidamos com pessoas do mundo inteiro, hoje pelo WhatsApp, e nas empresas também. E é preciso estar atento a isso também. Sem dúvida alguma. Bom, Cristina, queria te agradecer. Eu acho que o objetivo da nossa discussão aqui, das nossas reflexões, é justamente fomentar, né, o interesse das pessoas, a pesquisa, o estudo, para que as empresas se tornem, né, essas empresas sejam presenciais ou virtuais, elas tenham um ambiente melhor para trabalhar, relações mais humanizadas, né, mais sadias consequentemente, isso acaba batendo ali na produtividade e na melhora dos resultados para a organização. Queria te agradecer pela disponibilidade de tempo, de sempre aceitar o nosso convite para o Projeto Marqueteiro. Queria que você aproveitasse esses momentos finais para colocar alguma coisa que você queira e também colocar o seu contato para que as pessoas possam, enfim, realizar o contato contigo, né, e ter mais acesso ao teu trabalho. Tá certo, Zenoni. Eu sou agradecida por essa oportunidade, como sempre, você confiando em mim, no meu trabalho, né? De forma assim bem resumida com relação a esse assunto. Eu digo que a etiqueta empresarial, ela passa também pela nossa conduta e pelo autoconhecimento. Então, é muito importante também que nós possamos nos enxergarmos diante dessas situações e nos darmos conta do que eu preciso crescer, o que eu preciso desenvolver, que competências eu preciso desenvolver para melhor realizar o meu trabalho e para melhor também estar me relacionando com as pessoas, no pessoal, no profissional, né? Porque somos seres relacionais. Então, eu deixo aqui o hashtag autoconhecimento também, né? E tenho feito um trabalho ligado ao desenvolvimento de pessoas, é uma área que eu amo fazer, e felizmente atendimento, gestão, RH, autoconhecimento, tudo passa por pessoas, né? E esse é o meu trabalho, você pode achar-me ali no Instagram, como Cristina Caligares Oficial, e obviamente também aqui no Marqueteiro. Muito agradecida, viu? E vamos com sucesso, porque esse canal é tudo de bom. Obrigado. E, caros ouvintes, até o próximo podcast. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.